Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes. Olá, que bom que você está aqui comigo. Vamos aprofundar um pouquinho sobre os pensamentos. Porque às vezes a gente para pensar sobre o conteúdo dos nossos pensamentos e o impacto que eles têm na nossa vida. Não é verdade? O mineiro usa muito essa frase, né? Pensa para você ver. Então eu te convido, pensa para você ver qual é o impacto desse seu jeito de pensar nas suas relações, no seu dia a dia, na sua vida em geral. E aí, eu quero falar um pouquinho sobre os pensamentos intrusos. O que são esses pensamentos intrusos? Por que eles são tão insistentes? Porque o nosso problema não é pensar muito. Na maioria das vezes, é pensar muito a mesma coisa. Então, esses pensamentos intrusos são aqueles que, às vezes, eles surgem de uma forma involuntária. Quando você vê, ele já está lá, ele não pede licença. E eles causam um desconforto muito grande. É igual uma visita de uma pessoa que a gente não gosta muito. E quando vê, essa pessoa já entrou e está muito tempo lá dentro de casa. E você já colocou até vassoura atrás da porta para essa pessoa ir embora e ela não foi. Então, os pensamentos intrusos são mais ou menos assim. Eles causam desconforto, eles causam ansiedade. Eles interferem diretamente nas nossas atividades diárias. E muitas vezes eles podem ser difíceis de controlar. Eles podem surgir em diversas situações. Às vezes você está passando por uma situação difícil e você quer acreditar que você vai dar conta. E vem aquele pensamento, dessa vez você não vai conseguir. E aquilo fica roendo a sua autoconfiança. Fica diluindo a sua fé. Ele vai trazendo, quando a gente não consegue lidar com esse pensamento, ele pode causar muito estresse, ansiedade, preocupação. E pode até nos adoecer. Então, eu vou deixar aqui um pouquinho de algumas dicas como é que eu posso me livrar desses pensamentos intrusos. Enquanto eu estou falando, eu estou com a sensação que eu já falei sobre isso em algum episódio. Mas fica com a minha intenção positiva, porque às vezes a gente precisa de escutar mais de uma vez, não é verdade? Para poder a gente digerir aquilo e fazer as mudanças que a gente realmente quer. Toda vez que você começa a brigar com o pensamento, aí ele bate o pé e ele não vai embora. Então, resistir ao pensamento é pior. É igual você falar, eu não penso, eu não quero pensar no girassol. Não, no girassol eu não quero pensar. E não existe um não girassol. E assim também são os pensamentos intrusos. Então, uma coisa interessante é você olhar para aquele pensamento, reconhecer e aceitar. Reconheça que esse pensamento está ali, que ele não foi convidado, mas está. E às vezes ele tem vida própria, ele brotou ali, você descuidou e ele veio. E procure aceitar. Aceita que esses pensamentos estão presentes. E o fato de aceitar faz com que você não crie resistência, você pare com a luta de querer ignorar uma coisa que está ali. Então você pode falar, ok, estou vendo que você está aí, interessante, você voltou. Parece coisa de doido, né? Mas pratique e depois você vai ver o que acontece. É mico, como a gente fala na PNL. Mas o fato de você falar, que interessante, o pensamento está aí, olha ele de volta. Quando você faz isso, você dissocia e olha para o pensamento. O fato de olhar para o pensamento vai te dando uma segurança, tipo, eu não sou ele. Eu sou maior do que ele. Ele veio, mas ele não precisa fazer ninho aqui. Então eu vou procurar aceitar, ter essa consciência. Eu posso praticar a atenção plena, observar. Seja um observador dos pensamentos intrusos que estão aí, sem se envolver com eles. Olha para eles como se fossem nuvens que estão passando aí no céu da sua mente. Só o fato de você tomar a decisão de olhar para o pensamento, você já está reconhecendo e botando o pensamento no lugar dele, com a certeza que ele não é você. Procure identificar. A gente pode chamar isso de uma reestruturação cognitiva. É quando você começa a identificar e desafiar os pensamentos distorcidos ou até os pensamentos negativos. E quando você olha para esse fluxo de pensamentos e você percebe o conteúdo deles, você começa a observar e classificar. Esse aí eu não quero não, esse aí não é agradável, mas sem brigar com ele. Você deixa ele vir, você observa, e da mesma forma que ele vem, ele vai. Tem alguns mecanismos, as pessoas às vezes me perguntam, Luísa,
Por que os pensamentos intrusos eles são tão insistentes? E uma coisa que eu acredito é que é um mecanismo de defesa do cérebro. Os pensamentos intrusos eles podem ser o resultado de mecanismos automáticos de defesa do cérebro, como se fosse um guardião, como se fosse uma hipervigilância em relação às possíveis ameaças. Então eles ficam ali. Esses pensamentos intrusos, eles podem ser resultado de padrões de pensamentos condicionados pelo tempo, experiências passadas, traumas emocionais. Às vezes podem estar grudados em alguma crença limitante, momentos na sua vida que você não acreditou que você era capaz, ou que você duvidou do seu merecimento. Então, tudo isso vai causando esse mal-estar interno, essa ansiedade, essa preocupação excessiva. E ao olhar para isso e não ficar brigando tanto com isso, sobre esses pensamentos que aí estão, você vai também aprendendo a gerenciar. O que é o contrário disso é você começar a brigar com ele. Então eu vou passar um exercício para você, que eu uso muito com os alunos, e que talvez seja útil. Eu já passei esse exercício uma vez para uma pessoa que ela tinha dificuldade de dormir. Ela tomava medicamento para dormir por causa dos pensamentos intrusos, que arrombam a porta à noite e não deixa ela relaxar. Então tem vários exercícios para você lidar com o pensamento intruso, e eu vou deixar aqui pelo menos 2 dicas. Uma delas é você fazer um backup. Ele está ali, na sua cabeça, anota ele e olha para ele. Aí você dissocia. Imagina à noite, você quer dormir, vem aquele pensamento de novo, de novo, de novo. Escreva ele no papel e fala: agora eu vou descansar e você vai ficar aqui. Amanhã, se eu precisar, eu te chamo de volta. E entrega para sua mente inconsciente, entrega de acordo com a sua fé, entrega para Deus. E na hora que você for dormir, se o pensamento intruso vier, você simplesmente fala: já entreguei. Já entreguei. É incrível, o cérebro aceita comando, né? E experimenta fazer isso, depois comenta comigo lá no meu Instagram. E um outro exercício que eu acho fantástico, vou deixar gravado aqui, e você pode ouvir quantas vezes quiser, é você observar o pensamento. Olhe para aquele pensamento intruso e fala isso que eu vou falar aqui para você. Você vai falar: interessante esse pensamento. É apenas um pensamento que eu criei, um pensamento que eu estou nutrindo. Eu sou o pensador e isso é meu pensamento. Eu sou muito maior do que isso. E como fui eu quem criei, eu posso deixá-lo ir embora. Eu faço isso agora. Inspire e ao soltar o ar pela boca, visualize isso saindo de você como se fosse uma fumaça tóxica e desaparecendo no horizonte. Você pode repetir: e como fui eu quem criei, eu posso deixá-lo ir embora. Permita que ele se vá. E agora fale assim: próximo pensamento. E perceba o que acontece quando você fala próximo pensamento. Você vai entrar num vácuo, num vazio. Aquele não vai vir, pelo menos por enquanto. E se vier um outro que também é intruso, apenas repita o exercício. Oh, interessante, olha ele aí. É apenas um pensamento que eu criei, um pensamento que eu estou nutrindo, como fui eu que criei, vou deixá-lo ir. Eu faço isso agora e construo a imagem dele indo embora. A gente aprende muito de exercícios simples assim, e esse tem uma adaptação minha mesmo. Tem várias coisas que eu já criei nessas 3 décadas aí, desenvolvendo pessoas, dando treinamento de PNL, fazendo atendimento, que a gente aprende isso profundamente no módulo de submodalidades, que é um módulo de PNL e saúde, num curso de formação que tem 14 módulos. Quando a pessoa quer fazer mudanças profundas na vida dela. Tem presencial e tem online, ao vivo, interativo, muito bacana. E pode parecer simples, mas às vezes a gente não aprende a lidar com os próprios pensamentos. Às vezes nós estamos adoecendo, ficamos reféns emocionais, aprisionados no jeito de pensar que a gente não sabe como mudar. A crença que eu tenho é que o fio da meada para mudar qualquer coisa na vida é mudar o jeito de pensar. É trabalhar nosso mindset, é trabalhar a nossa mentalidade. Então pense em alguma coisa que você quer na sua vida. De que forma eu deveria pensar para conquistar isso? E às vezes eu falo que eu quero e estou sempre colocando foco naquilo que não me leva lá, né? E a gente tem uma comunidade maravilhosa, a comunidade do Clube Indesp, onde você tem a oportunidade toda semana de estar com um especialista, comigo ou com um profissional com muita bagagem, para poder você
e mergulhar nesse processo de autoconhecimento. Então, sinta se faz sentido, se fez sentido para você, se está fazendo sentido esses episódios. Quem sabe está na hora de você fazer transformações mais profundas ainda. Vai lá para o meu Instagram, luisalopes.pnl, ou para o Instagram do Indesp, o nosso instituto. É Indesp, Indespes. Manda um recadinho para mim, eu estou aqui para te apoiar. Não deixe os pensamentos intrusos roubarem a sua paz. Você é maior do que isso. Um beijo bem carinhoso e priorize você.